que aos 2 anos, gente, uma criança, ela tá na fase que a gente chama, né, da fase das birras. Se você disser um não pra uma criança dessa, tem risco dela se jogar no chão do shopping, começar a gritar e falar, eu quero. Menino lá do comercial, eu quero brócolis. Então, a gente precisa entender o que faz parte do desenvolvimento e, a partir da idade do seu filho, apertar a tecla SAP das finanças para falar a linguagem que ele entenda. Então, a criança ali com 2, 3 aninhos, até os 4 aninhos, a criança, ela precisa de previsibilidade. A criança, ela se organiza na rotina. E se você espera que aos 3 anos o seu filho vai pedir alguma coisa no mercado, que o mundo inteiro, consumista, colocou tudo baixinho ali, cheio de labubu, cheio de Stitch, cheio de bichinho, de chocolate, de Fini, enfim, de cor, de estímulo, e que ela não vai pedir, e se você disser não, ela tem que entender, isso é completamente, a sua expectativa em relação ao comportamento do seu filho é que precisa ser ajustada. Maurício, você tá pensando na vida financeira do seu filho Gabriel? Quando ele tiver adulto, ele pagar tudo pra mim? Sim. É? Mas você tá falando agora? Agora, já tá guardando um negocinho. Puta, velho, posso falar? Não queria, velho. Mas não? Que louco. Quando você fala de DARF com meu filho, com 7 anos... Filho, já abriu sua MEI? Puta, merda. Eu vou falar, cara, ter filho, não dá pra voltar atrás, né? Já tá vivo. Tem que pensar, mano. Mas você tem 2. Tenho 2. Você cuida você faz mesada pra tua filha? Eu tenho um negocinho que eu vou guardando ali todo mês. Não, mas você tá guardando pra você. Não, pra elas. Mas ela tá sabendo? Não, ela não tá sabendo. Como? Então, mas é uma conta que eu abri. Ah. E aí todo mês eu boto um negocinho lá. Pra que quando ela tiver 18 anos... Mas é porquinho? Que você vai botando R$10 e vai guardando? Todo mês R$150. Porra, mas sua filha vai comer o quê, mano, com R$150? Mas ela tem 2 anos, Maurício. Eu acho que quando ela tiver 18 vai ter um montantezinho ali. Todo mês você tá botando 150? Isso! Ah, entendi. Quanto tempo você já tá fazendo isso? 2 anos. Ah, tá legal. Legal. Já dá pra comer um almoço no Fazano. Já dá pra pagar um tiramissuzinho no Fazano. É, mas boa. Ó, hoje o assunto é como falar de dinheiro com as crianças. Bom. Que é um assunto que, quando sua criança cresce, ela precisa ter essa, digamos, inteligência financeira e vem da família. Minha mãe me dava mesada e foi muito bom pra mim. Eu até aprendi. Porque a mesada é a melhor forma de você economizar dinheiro, você sabia disso? Você aprendeu a dar valor? Não, porque você dá a mesada... Por exemplo, o problema é, pai me dá dinheiro, pai me dá dinheiro, pai me dá dinheiro, R$85 mil no final do mês. Sim. Outra coisa é, toma 400. Você só tem 400. Mas você pai me dá dinheiro, você já tem seus 400, cadê eu? Mas tem a carinha que sua mãe te dava 50 e você não gastava. Eu você era tem carinha meio mão de vaca. Muito mão de vaca, exatamente. Só que minha mãe era aquela pessoa assim, ela me dava mesada, mas ao mesmo tempo ela dava uns migué assim, do tipo assim, eu ficava puto com minha mãe. Do tipo assim, eu queria comprar um tênis, eu já não te dei mesada, era meio assim. Ah, é? Tava dentro do valor da mesada. A mesada não paga o Eu tênis. não sei qual que é o valor certo, por isso que eu trouxe especialistas aqui pra falar. Boa essa abertura do Achismos Boa, hein? 90. Diferenciada, hein? Sensacional. Gostei. Estou com a Clariana Barcelo, que está aqui. Ela é mãe, pedagoga, autora e palestrante, fala sobre educação financeira em suas redes sociais. E do meu lado, e do lado dela, no caso, Eduardo Trigueiro. Para ter um papo assim, pai e mãe, não são casados, né? Mas o Eduardo... Não, só para, às vezes, sua mulher vê e fala, como assim? Igual o Coldplay, do nada descobre. Né? O Coldplay atrapalhou a galera de ficar junto. Bagunçou um negócio lá. Especialista em investimentos e finanças pessoais e trabalha no grande Cicobi. Parceiro, Cicobi, obrigado por ter trazido o Eduardo na área de cidadania e sustentabilidade. Você vai falar, o papo é chato? Muito pelo contrário, é um papo de interesse público, porque qual o momento certo de você falar com seu filho sobre dinheiro? O que fazer com ele? Vale mesada? Não vale mesada? Esse é o assunto, mas com certeza uma coisa que é importante é a Insider, que patrocina esse casal. Casal não, esse canal. Que isso, mano? Você quer derrubar os caras, mano? Esquece casal, não tem nada a ver. Se conheceram agora ali, se odeiam, tá? Esse canal patrocinado pela Insider. Obrigado. Insider, roupa com tecnologia, uma roupa pro futuro, roupa pro seu filho, inclusive. Tá aqui na descrição e também aqui no vídeo como você conseguir esse desconto
né, com o meu cupom, certo? Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, obrigado por estarem Por aqui. favor, Maurício, entrega o presente. Ah, eu não tô entregando, Pô, né? indelicado, velho. Fazer uma troca de presentes aqui. Essa parte eu acho uma parte meio... Vamos mudar depois. né? Obrigada! É, Deixa eu aproveitar então, né? Ah. Já que aproveitar a ocasião, já que você Olha nos só. presenteou, vamos Achei que lá. você me dá um filho pra eu... Não, Cuida, eu tenho 3, mas nenhum Olha. tá na hora de doar. Então, pra você também. obrigada. Coleção Financinhas. Vamos lá. Cara, esse assunto é muito importante. Eu vou falar por que esse assunto é importante. Legal. Isso aqui é que é pro meu filho ler ou pra eu ler? Pra você ler pra ele, pra ajudar, inclusive ali no processo de alfabetização, enfim. Mas Com ele certeza. pode ler esse livro ou tem umas Com coisas certeza. do tipo assim, o Debentures, ele vai ficar papai. Não, eu não vou saber chega a esse responder, ponto, não. E você A vai me ideia é constranger mais- na frente do meu filho. Ah, não. Eu não vou saber a resposta. A ideia é um tema mais direcionado justamente pra idade dele mesmo. Pode Eu ir acho isso tranquilo. ótimo. Eu acho que nesse momento a gente está vivendo uma polêmica. Por quê? Porque eu tô trazendo vocês para falar sobre educação financeira numa idade, digamos, precoce, né? Não precoce para a idade financeira, mas precoce na idade adulta. Uma criança, né? Muita gente não tem esse entendimento que criança precisa aprender sobre dinheiro desde cedo. E por que polêmico? Porque a gente vive num mercado que as pessoas ficam assim, ficar falando de dinheiro com criança, que negócio é esse? O importante para criança é brincar. Não tem que falar de dinheiro e tal. Eu queria, com essa primeira afirmação, o que você tem a dizer sobre quem pensa dessa forma? Fiquem à vontade para se falarem, se interromperem. Só com essa afirmação primeiro, não se fala de dinheiro com criança, por favor. As damas primeiro. Mas não só dama, uma dama pedagoga. Uma dama pedagoga. É. Bom, esse foi o primeiro tema que eu trouxe quando eu estreiei esse ano a minha coluna lá na revista Crescer, porque é o que eu mais escuto. Porque eu falo que a educação financeira tem que acontecer desde a primeira infância. Quem está falando que criança tem que brincar e criança não deve aprender sobre dinheiro, primeiro, não entende nada sobre educação e não entende nada sobre infância. Porque você não vai ensinar uma criança de 3 anos educação financeira colocando uma planilha do Excel para ela e falando de debêntures. Você vai ensinar uma criança de 3 anos numa ida ao supermercado, que a criança faz birra, entendendo o mundo, mediando as relações com seu filho. Tudo que a gente vive no supermercado, no shopping, é tudo pensado para estimular o consumo. A criança não tem Noção, base. noção, a criança não está desenvolvida, ela está em desenvolvimento, não tem maturidade para lidar com aquilo. Se a gente se omite, se a gente como pai, como mãe, em casa, se a gente não conduz isso, a criança vai aprender da pior forma. Então não existe ausência de educação financeira. É porque educação Porque você financeira... está aprendendo com o consumo, você está aprendendo rolando o dedo no TikTok. Eu com Você filho... está tendo uma má educação financeira. Quando a gente tem intencionalidade e quando você conduz com o seu filho, entendendo os impactos, infância, sobretudo, os impactos do consumo. Se você conduz, aí o seu filho vai ter uma boa educação financeira. Então, se você acha que não devemos falar de dinheiro com criança, você está considerando que a criança é um sujeito alheio ao mundo. Concordo. E a criança tá vendo sobre dinheiro, ela vê a mãe e o pai fazendo Pix. Quantos relatos a gente tem de criança de 2 aninhos que tá começando a falar agora que fala, a mamãe fala, não tenho dinheiro para comprar isso para você. Faz um Pix, passa o cartão. A criança já sabe que existe Pix, que existe cartão. Ela só não sabe como essas relações acontecem e nós, como adultos, temos o dever de conduzir, né? Eu acho que, assim, vou continuar o papo que você está falando, talvez tenha uma coisa também que educação financeira também é educação, porque tem a ver com como não mimar uma criança, como você, Exatamente. né, tipo, estimular ela, tipo assim, a aprender que horas você não pode, horas você pode. Limites, que as coisas têm valor. Exatamente, senão você começa a sair pagando, a criança pensa, tudo é muito fácil. E aí você vai ensinar ela com 18 anos que não dá e é pior. E é assim que acontece. Todos nós, a gente teve o primeiro contato com dinheiro quando a gente foi fazer um estágio remunerado. Ou então quando a gente mesmo? Você passou tem- na faculdade e foi... tive que morar sozinho, aí caí de paraquedas lá, ganhei um cartão, uma conta universitária. E antes, eu não treinei, a criança não treinou, o jovem não treinou. E a gente tem índices alarmantes de endividamento, jovens que no primeiro contato, primeira vez que ele é bancarizado, ele tá com o nome negativado. É absurdo Agora isso fiquei no tenso, Brasil. mano. O Gabriel sujar meu nome. Pois é. Merda. Puta merda. A hora de começar é agora, viu? Mas então, Exatamente. Aí eu trago você assim, você tem uma especialidade. É legal que eu trouxe 2 aqui, que assim, você tem uma especialidade sobre educação pedagógica. Obviamente você também sobre financeiro, mas pedagogia. Pum. E aqui é financeiro. Qual que é a sua versão sobre esse assunto? Assim, você como um cara que entende de mercado, de dinheiro,
mais claro, assim, o que você diria? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, como ela trouxe muito bem, é que a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos, né? A escola tem um papel muito importante, principalmente ali nessa idade, né, de 5, 6 anos. Sim. Tem um momento de socialização ali que é importante para a criança ir para a escola e tudo mais, mas há uma educação também que é de dentro de casa, ou seja, os pais têm que trazer ali de alguma forma ensinamentos, enfim, uma base de conhecimento para que esse filho no futuro talvez não repita, inclusive os erros que os pais cometeram com relação às questões financeiras, né? Mas o fato de você ser um cara que trabalha com isso, como que você faz? Aí eu queria uma ajuda mais pedagógica. Como fazer isso com uma criança? Porque assim, você deve ter técnica pra caramba, entender de uns assuntos meio chatos. Que dica você dá inicial, por exemplo, para uma criança? Eu comecei aqui o programa falando de mesada e tal. Eu queria ouvir a opinião dos dois, assim, Sim. obviamente, mas vamos lá, primeiramente a sua. Por mais que tenha todo esse embasamento técnico, mas acho que começa por essas questões comportamentais mesmo. Envolver a criança em decisões pequenas de dentro de casa, né, que relaciona ao orçamento, porque é muito mais relacionado, nessa fase da vida, é muito mais relacionado com o comportamento do que propriamente números e fazer cálculos. Então é uma educação financeira que vai passar muito mais pela questão comportamental dessa como, criança. Assim? Me explica como. Então, assim? por exemplo, vai fazer uma viagem em família, por exemplo. Em algum momento você tem que colocar essa criança no planejamento. Poxa, de que forma que essa criança vai poder ajudar? É economizando, por exemplo, para pagar menos uma conta de energia, uma conta de água? É uma outra situação, enfim, é ajudando a pesquisar preço, por exemplo, na hora de fechar a viagem. Então, tem possibilidade de envolver as crianças com coisas Pô, isso é pequenas legal. já. Eu não sabia que já estava na idade de fazer isso. Sim, Eu sou já bom. tá. consegue fazer. Quantos não anos tem tem seu problema. filho? 36. Imagina. Esse passou da Sou idade. eu mesmo, Lucas, sou eu mesmo. Não. Esse passou da idade. Não, meu filho tem 7 anos de idade. Qual que é o... Ótimo. Já tá na idade de fazer exatamente isso. Então vamos lá, vou voltar à pergunta. Qual que é a idade inicial? Porque assim, nasceu, então ouve só, a poupança, né? Meio complicado. Qual que é o momento que você fala assim, cara, é mais saudável você começar a falar sobre isso nessa idade, depois nessa idade? Como... Na hora que a criança já começa a ter curiosidade de, por exemplo, pedir, viu um anúncio numa rede social, que às vezes está mexendo no celular, a criança curiosa vem e olha na internet, vendo um vídeo e tudo mais. Na hora que ela começa a pedir para comprar, eu acho que é o momento ideal de começar a ensinar, até porque ela vai começar a entender também o valor das coisas a partir daquilo ali. Ela não vai simplesmente olhar e falar assim, papai, eu quero. E, claro, você pode dizer um não ali naquele momento, mas nem sempre o não é para sempre, né? Então, acho que talvez seja um momento, não vou dizer que o ideal, porque vai depender muito de cada criança também, né? Mas, a partir do momento que ela começa a ter curiosidade de entender como isso acontece, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, talvez seja um momento interessante, uma oportunidade boa de se começar a trazer esse tipo de conceito, mas, claro, de uma forma bem lúdica, né? Não vai chegar lá, beleza, vou comprar e vou te dar aqui a fatura de crédito do cartão para você ver como é que eu pago. Então, assim... Eu vi alguma coisa que o Pablo Marçal, vou ter que citar porque eu vi dele. O Pablo Marçal, ele tava fazendo uma coisa assim, eu não achei ruim não, pelo contrário, que ele tava ensinando os filhos através de, tipo, ele era o imposto, ele era o Estado, se o filho dele ganhava alguma coisa, ele falava, agora eu vou pegar porque, pra você aprender, a minha parte, porque eu te gerei isso, sei lá, o filho aprendeu, tô inventando, Sim. O filho aprendeu a vender sorvete, ele falou, você vendeu sorvete, sobrou R$100, só que agora eu vou pegar 20. Para você entender como é que funciona o mercado. Esse tipo de coisa, vocês acham muito exagerado? É saudável? E aí eu queria ver na versão da pedagogia. É que quando a gente fala em educar uma criança, a gente precisa entender que o desenvolvimento infantil ele não é linear. O desenvolvimento infantil tem diversas nuances. Então, você vai começar a falar com uma criança na primeira infância, eu vou falar de educação financeira para um bebê que ainda não sabe falar. Eu recomendo que até o momento em que a criança não desenvolveu a linguagem, não pede nada, a educação financeira ela vai acontecer de forma passiva, mas ela está acontecendo. Como? Educação financeira não é fundamentalmente hábito e comportamento? Sim. Então, ali naquela primeiríssima infância, os cuidados, a criança ter a sensação de segurança, a criança ter um ambiente preparado com estímulos, o livro que você lê para o seu filho, o momento que você passa junto. Às vezes, a gente gasta muito porque a gente quer descontar isso. Então, esse inconsciente... Uma carência, exatamente. Verdade. Então, esse terreno emocional, os primeiros 1000 dias de uma criança são muito importantes e vão
vão refletir na educação socioemocional, na educação financeira, de maneira indireta. A criança ali está por volta dos 2, 3 aninhos, você já consegue ler, eu tenho livros... Que é eu quero comprar. Que eu quero comprar. Só que aos 2 anos, gente, uma criança, ela tá na fase que a gente chama, né, da fase das birras. Se você disser um não para uma criança dessa, tem risco dela se jogar no chão do shopping, começar a gritar e falar, eu quero. Menino lá do comercial, eu quero brócolis. Então, a gente precisa entender o que faz parte do desenvolvimento e, a partir da idade do seu filho, apertar a tecla SAP das finanças para falar a linguagem que ele entenda. Então, a criança ali com 2, 3 aninhos, até os 4 aninhos, a criança, ela precisa de previsibilidade. A criança, ela se organiza na rotina. E se você espera que aos 3 anos o seu filho vai pedir alguma coisa no mercado, que o mundo inteiro, consumista, colocou tudo baixinho ali, cheio de labubu, cheio de Stitch, cheio de bichinho, Cor. de chocolate, de Exato. Fini, enfim, de cor, de estímulo, e que ela não vai pedir. E se você disser não, ela tem que entender, isso é completamente a sua expectativa em relação ao comportamento do seu filho é que precisa ser ajustada. Então, o que a gente faz na primeira infância? Atua na previsibilidade. Como? Fazendo combinado. Filho, ó, a gente vai no mercado, mas lá no mercado você pode escolher só um item. A criança ainda não sabe escrever nada. Vamos fazer uma lista, tem uma lista de compras. Aí você vai colorir aqui, desenho. Ah, mamãe, tem 3 anos, eu quero um Fini. Desenhou lá o Fini e leva, nomeia a criança pequenininha, guardião do carrinho do supermercado. Ó, o que tá aqui na lista, esses desenhos que estão aqui na lista, pode entrar. Aí a criança pediu para comprar uma pantufa de dinossauro que tava lá na altura dela e que custa R$100. Aí você vai falar, tava na lista? A criança vai olhar para a lista. E isso, olha o que você está ensinando. Você está ensinando que antes de comprar a gente planeja, que a compra não é feita por impulso e você está ensinando a regulação emocional para a criança. Vê se eu faço porque ela certo. não vai ficar doida ali querendo, porque ela já sabe antes. Você relembra o combinado. Agora eu vou tomar um esporro. Vê se eu faço certo. Eu combino às vezes com meu filho, quando eu vou no mercado com ele, do tipo assim, ó, você pode levar um presente para você até R$10. Aí eu dou um valor máximo. Aí ele procura. Você olhou com a carinha que eu fiz errado. Não, tá perfeito. Aí a Júlia, eu falei, porque ele tem 7 anos, não tem? Tem. Tá ótimo. Ele já tem, ele já conhece os números. Para uma criança de 2 anos, você falar isso, ela não sabe o que é R$10. Entendi. A criança de 7 anos, sim, você tá, ao mesmo tempo que você tá atuando na previsibilidade, não é tão no lúdico. Porque aos 7 anos ele já tem a noção do orçamento, ele vai saber. Você pode muito bem, a criança recebe a mesada dela. A partir do momento, a mesada é recomendada ali semanada, depois quinzenada, a gente vai progredindo, mas a partir do momento em que a criança já domina as operações matemáticas e já entende um pouquinho a abstração de tempo, costuma acontecer entre os 6 e 8 anos, coincide aí com a fase de alfabetização. A criança sabe o que é amanhã, a criança sabe o que é uma semana, dias, você já pode dar dinheiro para ela, oferecer dinheiro de maneira recorrente para ela administrar. Então, o que você faz com o seu filho, você está dando o limite de orçamento, sem querer. Você nem sabe, você sabia que estava ensinando orçamento pro seu filho? Não, agora falando que ele pode gastar. Você é muito, parabéns. Vai diminuir dos R$10, né? Um quadro de Não, Superbike. em breve ele tá aqui, cuidando das câmeras, caralho. Eu vou demitir um. E paga R$10. Muita vou bola pagar dele, R$10. velho. Perde a humildade. Não posso encher a Vou bola pagar. dele, tá muito no começo. Vou demitir Perde 2 humildade. hoje, gente. O meu filho vai entrar aqui Humildade, a gente. R$10, maluco. Tá foda, Ele moleque. perde a humildade. Mas vem cá, calma que eu sou meio burro também com algumas coisas. Tá, entendi. Então, achei muito legal o que você falou, tal, e você falou do negócio da mesada. Eu falei da mesada no começo, acho que vai mais pra você e depois você vai falar da versão pedagógica disso. Uhum. Uma mesada, isso atrapalha, melhora, ajuda? Como é que é uma visão de um cara que entende de finanças? Mais assim? ajuda do que atrapalha. Foi aquilo com que eu certeza. falei, né? Sim, com certeza. Porque a mesada faz você economizar mais dinheiro do que você comprar sempre quando seu filho quer. Isso, e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de ensinar, de certa forma, para o seu filho, como que ele vai ter autonomia para administrar aquele dinheiro, né? Que é o que, de repente, a gente de outras gerações não teve tanto na nossa infância, né? Então, hoje, a possibilidade dele ter ali acesso a um recurso financeiro, né? Um dinheiro que seja ali, mesmo que seja simbólico, não precisa ser a maior quantia do mundo, mas que ele consiga administrar aquilo ali, claro, com uma orientação dos pais, é super válido. Então super vamos para uma pedagógico. pergunta financeira. Quanto... Vamos. É difícil essa Eita. pergunta, mas é isso, bicho. Vambora. Vamos bater essa pergunta que o Matheus tá tenso. Precisa. Eu tô tenso, tem umas perguntas aqui. Ó, Quanto que eu tenho que dar
de mesada? Não tem um valor. Não tem Pô, uma 7 mil receita por mês? pronta. Ué, se você Complicado, tiver né? essa disponibilidade... 10% da sua renda, amigão. 10% é o dízimo? 10% É dízimo? O que eu tenho que dar? Não, porque às vezes eu fico preocupado, assim, tipo, dar R$6 por semana pro moleque não comprar nada, compra um Comprar ping-pong. nada, é. Acho que tem que ser um valor simbólico, porque de repente você tem uma pessoa que não vai conseguir dar R$200, R$300. Se eu falo aqui R$300, talvez eu esteja sendo leviano, porque não é condizente com a realidade da pessoa. Então, eu acho que tem que ser, de fato, um valor simbólico que permita que aquela criança consiga administrá-lo de alguma forma. Eu não tô falando de valor de número, mas assim, um Certo. valor do tipo assim, cara, o suficiente mal pra ele conseguir comprar, sei lá, o chocolate da semana dele. Sim. E começa Pode ser assim, interessante. depois, puta, vamos aumentar pro brinquedo. Você tem uma Porque, fórmula de que repente, vocês... um jogo que daqui a pouco ele vai querer comprar online ali também. Então, assim, tem que ser bem nesse sentido mesmo, sabe? Mas sempre com orientação dos pais, que eu acho que é o E aí você tem é uma o mais recomendação importante. financeira do tipo, se você não gastar agora, você vai ter mais no futuro. com Tem certeza. juros, como é que funciona? Vamos- Dá pra botar Dá, coisas, com certeza. elementos bancários na situação Ó, atual? os Eu meus dou o filhos, por montante exemplo. inteiro pro menino ou só? Cada semana é 25, aí você vai juntando tem aí a, até tem você a conseguir os possibilidade. R$300. Às vezes, Bitcoin. por conta dessa Isso. questão temporal, talvez a semanada seja mais interessante no começo, começa sempre né? com a Com a semanada. semanada começar e com a depois vai semanada? evoluindo, exatamente. Porque aí você tem um controle de um espaço de tempo menor e aí a possibilidade dele administrar também ali é um pouco mais tranquilo. Porque um intervalo de um mês, você vai ver, você vai dar o dinheiro o dia primeiro, do dia 10 acabou tudo. Ele No vai estar lá começo. te pedindo mais. Então, assim, Mas tem ó, que o começar com critério período para pequeno. concessão de mesada, para quem está assistindo e que é muito prático e que funciona, tem diversas tabelas. O ideal na mesada é que haja progressão. Então, conforme seu filho cresce, ele vai recebendo mais valores. Mas, eu decidi que vou começar a mesada com meu filho aqui em casa. Sempre começa com a semanada, independente da idade. Por quê? Porque é a recorrência que cria o hábito e quanto menor a recorrência, mais tempo para ajustes os pais têm. No começo, é lógico. muito comum seu filho tem diversos comportamentos, a criança gastar tudo de uma vez, ou a criança começou a receber, ela não gasta o dela, ela só compra se for com um dos pais. Se for com um dela, ela não compra. Então aí você vai fazendo esses Vai querer ajustes. guardar Filho, tudo. pode gastar, filho. Mas, exatamente. Mas qual o valor? O valor, ele precisa, antes de começar esse processo, é ideal que os adultos, se forem casados lá, o pai e a mãe, ou se forem uma família numa configuração diferente, mãe solo, ou se tiver a avó envolvida, enfim, os adultos da família sentarem, conversarem para definir o valor. E como a gente define? Cada família tem um padrão de vida. Claro. Então, eu moro numa cidadezinha do interior, lá na roça, você compra um sorvete com R$8. Se você vier para uma capital, você vai pagar bem mais caro do que isso. Um gelato no shopping, sei lá eu quanto custa. Tenho medo de dar um exemplo aqui. Mas, enfim, você vai utilizar o padrão de renda da sua família, o padrão de consumo da sua família e definir um valor que faça sentido nesse contexto para o objetivo a que vocês se propõem. Eu concordo, mas a minha dúvida eu sei que esse valor ele é muito volúvel, sei lá, Sim. né? Porque o cara mora no Vai depender interior, muito, outro né? mora na cidade grande, não sei o quê. Mas o que eu tô querendo saber, tipo assim, qual que é a troca? Do tipo assim, seja um valor que ele consiga comprar 2 É sorvetes isso na que eu ia semana. falar. Aí você vai pensar o objetivo. Quando você vai dar mesada, você vai explicar para o seu filho que a mesada não é um dinheiro que cai do céu e que a mesada não é um salário. Ele não precisa trabalhar para você para poder merecer aquela mesada. Mas essa Frustrou os mesada, planos. a partir do momento em que ele vai receber, ele vai ser responsável lá em casa, como a gente conduziu, pelos passeios. Quando a gente for fazer passeio no parque, o que você quiser, os balões, tem um dos meus livros, a personagem quer comprar todos os balões. Quando a gente for fazer passeios no shopping, no parque, é você que vai comprar. Se você quiser ir num brinquedo, é você que vai pagar. Para essa finalidade, eu sei mais ou menos quanto a gente já gastava. E aí eu ajustei o valor da semanada que ela recebe para que ela consiga. Porque não pode ser nem um valor absurdo que vai sobrar um monte a criança, não, e nem um valor tão pequeno que para a criança comprar um sorvete ela vai precisar esperar um mês. Ela vai desistir. Ou isso não roubar vai a mesada ensinar. do amigo. Aí você começa a criar um meliante. pequeno delinquente. Um delinquente, porque o papai começa uma vitimização da criança. Exatamente. Papai não me dá o dinheiro suficiente. Por Vai isso pro eu roubei Twitter. do coleguinha. Vai pro E Twitter. Lamentável, Essa questão pobre. do objetivo também que é muito importante, né? Atrelar um objetivo, senão a criança vai simplesmente querer só guardar aquele dinheiro e usufruir E aí do ela seu. não aprende nada, E porque aí se não ela tem ficar só aprendizado. guardando... Como que a gente aprende? Errando, fazendo compra por impulso, gastando, percebendo. Aí ela vai ter... Como que ela vai gerenciar o orçamento? Ela vai gerenciar o orçamento ela fazendo as contas de quanto tempo vai levar. E a gente não faz isso como adulto. A gente compra por impulso porque a gente não entende que
Tempo é dinheiro. É super clichê falar isso, mas tipo, um negócio que você gastou aqui, você pagou sei lá quanto nisso, você tem que converter em horas de vida. Quanto você teve que trabalhar para comprar aquele negócio por impulso? E a criança, quando ela é habituada, desde pequena, a fazer essas contas, a mesada é o que a gente tem mais próximo de representação do que ela vai enfrentar quando ela for adulta. Verdade. Você vai ter um valor, receitas, e você vai ter despesas. E a inteligência financeira vai se desenvolver a partir do momento em que a criança toma essas decisões. Perfeito. E os pais vão mediar. Se a criança não puder, o aprendizado é concreto. Se a criança não puder tomar decisões, se ela não puder errar e ser corrigida, se o adulto não estiver ali mediando, ela não vai aprender. Você só aprende fazendo. E aí é essa a orientação. A gente tem uma tabelinha, eu disponibilizo, às vezes em vídeo, eu gravo nos cursos, até nos meus livros tem, sugestiva. E aí você pode multiplicar para a pessoa ter uma ideia da progressão. Então você começa lá aos 7 anos com R$10 por semana, e aí, se na cidade em que você mora, ou o padrão de vida da sua família, a renda é muito alta, ou a renda é muito baixa, você pode, eu não vou dar 10, eu vou dar 5. E aí, quando tiver 8 anos, você multiplica. Se era 10, 15, 20, e você resolveu, em vez de dar 10, dar 20, você vai dar 20, 30, 40. E aí facilita para os pais. Com 20 anos eu me fali. A progressão muda. Tem que cuidar para que ele se torne independente financeiramente, né? Senão vai passar a vida toda ali, ó. Exato. Que dica você dá, como economista, do tipo assim, a criança não pode gastar, quanto por cento ela pode pegar... R$10, que seja R$10. Que a gente começa a ensinar também aquela coisa que eu aprendi muito. E hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro porque eu fui muito mão de vaca. Que bom. Parabéns. Mas ao mesmo tempo é ruim. É ruim também, tem um lado ruim. Tem um lado muito ruim, que é aquela coisa que eu fui muito mão de vaca durante a minha vida inteira. E aí eu não aproveitei muita coisa também, que você fica... É uma mentalidade de escassez, Mas muito. Fala com o papai aqui que você... Porra! Aqui eu não... medos de compras, medo de... Eu não vou comprar uma calça, basta uma pra vida inteira, aquelas coisas. Quanto que você recomenda que é ideal, assim, para um padrão brasileiro? Tudo bem que ganhou R$10, outro ganhou R$500, mas assim... o ideal seria você guardar quanto por cento disso que você tem, até para você ensinar a criança a futuramente, né, lidar com dinheiro. A gente falou do dízimo, eu acho que pelo menos uns 10% é interessante. Guardar pra 10%. Começar. Tipo, filho, eu tô te dando R$10. Sim. Tenta gastar de um jeito que sobra R$1 pelo menos. E não é para você usar na semana que vem. Não. É para você guardar... Sempre, entendi. E você já ensina porcentagem, aproveitando, né? Que de 10, já tira 10% ali e tudo mais. Os meus filhos, por exemplo, eu costumo fazer dessa forma. Com a semanada, sempre peço, tenta guardar pelo menos 10%. Pai, vai dar quanto 10%? Vamos fazer o cálculo aqui agora pra gente ver direitinho. Quantos anos eles têm? O mais velho tem 9, tem uma com 6 e a mais nova tem 4. E ele faz esse cálculo de 4? Não, mas o de 9 pelo amor faz. de Deus, tá na o PUC de 9 a criança. Faz. O de 9 faz, né? Porra, 10% de 4 tua vida até agora. Né? Detalhe, né? Os três são cooperados do Cicobi, tem conta com os cartões próprios, chave Pix, e a semanada vai lá pra Enquanto você tá aqui, eles estão fazendo agora um investimento maravilhoso. Não tá porque o aplicativo tá aqui no meu celular. Mas você falou um negócio que é legal, assim, pô, eu sou parceiro do Cicobi, pô, acho que todo mundo já sabe disso. Mas como que, tipo, o Cicobi é normal, assim, se uma criança quiser botar dinheiro lá, como é que funciona isso? Hoje a gente tem um processo de associação digital para menores, para todos os filhos de cooperados do Cicobi. Então, por exemplo, você que com certeza é cooperado do Cicobi, você pode trazer seu filho para ser cooperado. Mas isso é uma parada meio, tipo, todo banco tem isso ou... Não sei te dizer se todos, mas o Cicobi tem e funciona muito bem. Parece que mas meio diferencial. Mas assim, por exemplo, uma criança... ela tem a continha dela, ela pode entrar no aplicativo, ver quanto... Pode entrar, ela tem o próprio cartão, ela pode fazer digital. investimento, é um porquinho digital. A gente não abandona o porquinho físico porque é lúdico para ensinar para criança. Por exemplo, os meus continuam tendo os porquinhos em casa, juntando as moedinhas. E aí de vez em quando fala assim, pai, agora eu quero depositar esse aqui. A gente vai lá, até para eles entenderem como que esse dinheiro vai parar na conta. Não é eu que digito lá um valor e aparece lá. Entendi. Então eles entendem que o dinheiro sai de algum lugar e vai para lá, que ele tem um lastro, né? A gente vai explicar tecnicamente o que é lastro, mas enfim, eles conseguem entender que o dinheiro sai de algum lugar para poder ir para a conta deles, para que eles possam usufruir. E qual que é o diferencial? O que essa conta tem, assim, tipo, para a criança? Cartão. Então eles podem usar débito, pode usar o Pix. Ele pode usar cartão, né? Tipo, vai na tem um cartão de débito, né? A gente levar não vai colocar o crédito. É muito ruim pra criança. Exatamente, né? Vai chegar lá com 3 porquinhos lá, vamos comprar alguma coisa. Eu nunca parei pra pensar nisso, que 2025
Se a gente não tem dinheiro, a criança também não vai ter. Como é que eu vou ficar dando dinheiro para uma criança? Eu posso deixar esse dinheiro, esse porquinho físico e também um pouquinho de uma forma digital. Para ele aprender a usar o cartão, fazer a senhazinha dele. Exatamente. No começo, enquanto a criança ainda não entende a abstração e as operações matemáticas, a conta digital fica com aquilo que vai para investimento, para o futuro. E no dia a dia, o manuseio faz como ele falou, com dinheiro físico. Tá. Não é que lá na conta tá os R$10 da semana. Não, não. Pode, Quando a criança é maior, pode. Sim. Mas a criança com 4 aninhos, no comecinho, é ideal que ela pegue os R$10, coloque no envelopinho. É a noção material, né? A noção material, a noção pegue concreta. a moeda, exatamente. Isso. Ela saiba o valor daquela moeda, quanto que representa aquela moeda em dinheiro. Cara, mas é muito bom decepcionar a criança. É uma coisa muito legal, preciso falar disso. É muito bom. Você só tem um, se você tivesse 3, você ia ver, decepcionar 3 de uma vez. Meu filho gosta muito de avião. E ele tava com uma ideia muito legal, assim. Ele falou, papai, ele quer fazer um avião. O sonho dele é fazer avião, tá muito obcecado nisso. Aí ele falou, o dia que eu for adulto, eu vou fazer um avião que a passagem vai ser R$1. Aí, eu falei, Gostei. legal. Todo mundo pirou. Aí eu cheguei e falei, filho, não vai fechar a conta. Eu fui muito babaca. Ele não vai fechar a conta, E o filho. tóxico? Não é tóxico, eu tô ensinando de alguma maneira, porque eu expliquei pra ele assim, é legal pra caralho essa ideia, filho. Mas vem cá, quanto é que custa a porra da comida que você vai botar no seu avião? Você vai ficar no... Não tem comida. Eu não quero meu filho se fudendo, fazendo Não tem azul. comida. Não tem comida. Não tem comida. Sem a Mas ele ficou muito balinha. quando eu falei isso, não vai ter comida. Comida é eu quero que tenha comida. Você vai ter comida, filho, não pode ser R$1. Aí eu comecei a falar, não vai voar o avião? Pra voar o avião, o combustível custa quanto? No final a gente chegou à conclusão que é impossível o sonho dele. E agora ele quer ser pedreiro. Agora ele quer ser pedreiro. E achou que é mais tranquilo. Mas assim, até onde esse choque de realidade é saudável e até onde eu estou sendo um cara sem o lúdico e sendo um grande babaca com meu filho? A criança precisa. Porque, aos 7 anos... Por isso que seu filho vai ser maconheiro. Que isso? Falei. Dá uma segurada aí, meu. Porra. Aos 7 anos, a criança está começando o pensamento lógico, né? Ela não tem mais o pensamento mágico está reduzindo, então não é tudo caindo na realidade. Está começando a cair um pouquinho na realidade. Aí quando ele falou do avião, você trouxe ele para a realidade, mas dá pra gente fazer de forma lúdica. Ai, filho, não vai fechar a conta. Mas como a gente pode fazer para fechar a conta? Quanto você acha que você poderia cobrar? Vamos ver quanto custa uma passagem de avião? Você conhece esse número aqui? Filho, aí vê uma passagem de avião, eu preciso comprar uma passagem para amanhã. Nossa, R$2.000. A mesma passagem para daqui a 4 meses. Não quero que ele saiba quanto eu tenho. R$200. Não, assim. Aí, por que será que custa R$2.000 para eu viajar amanhã e custa 200 para eu viajar daqui 3 meses? É legal isso que você tá falando. A educação financeira é isso. Cada pergunta, Mamãe, a minha filha uma vez inventou que com a mesada dela ela queria comprar um monte, tipo Pão de Açúcar, de uma cidade lá. Falou, mamãe, eu não posso ter um monte para as pessoas escalarem, eu quero comprar. Eu falei... Mike Batista, tua filha. Daí ia cobrar pela escalada. Ela tinha 4 aninhos, então assim, aí eu não fui para esse lado do valor, mas eu falei, por que você queria comprar um monte? Quando você começa a perguntar o porquê para a criança, por que seu filho queria cobrar R$1 na passagem de avião? Será que é porque ele queria que todo mundo voasse de avião? Ele queria. Então, e por que ele quer que todo mundo voe de avião? Ele gosta de voar de avião? Gosta. E por que ele tá tão obcecado? Então, assim, você vai conversando com a criança, ela vai te dando os insumos. É por isso que educar por meio da condução de diálogos é diferente. Aí você cria um vínculo. E quando você for falar de dinheiro com ele, ele vai falar... Putz, a minha conversa com meu pai, aquele dia que eu falei do avião, eu aprendi. Ele aprendeu um monte de coisa e ele pode sim fazer um avião, só que ele vive no capitalismo. E é um choque de realidade que, para a criança naturalmente, ela tem um pensamento de cientista. Ela quer descobrir. E quando você vai instigando e deixando que ele... Eu tô cumprindo a função que ele quer, né? Exatamente, isso. Então, assim, você conduziu de uma maneira que, no final, mas eu podei o sonho do meu filho. Não, você pode, no final, inclusive, alimentar esse sonho. Por R$1 não vai rolar. Mas por quanto será que vai rolar? E aí tá a matriz do planejamento financeiro. Tipo, para eu fazer um bom planejamento, eu preciso saber lá o que, quando, como... Você tá mexendo no meu coração, achei legal o que você tá falando. Não, sabe por quê? Porque assim, eu ainda não tive essa oportunidade de mostrar os valores das coisas pro meu filho. Não sei por que talvez tenha um... Por bloqueio nosso, a gente acha que eles não vão entender. A gente acha que a criança só entende do Pokémon. Meu filho também não entende. Ele tá meio zoado. Mas assim... Não, é brincadeira. Enfim, a criança, gente, ela tá entendendo
tudo. Sim. Ela tá ouvindo o que você tá falando. E na hora que você menos espera, você acha que seu filho é bobinho, ele solta uma pérola ele sabe na tudo, frente né? de todo mundo. E você fala, da onde ele tá sabendo, que já. essa criança tirou isso? Então, assim, ouve delas. Então, seu filho gosta de avião, ele vai aprender educação financeira a partir do quê? A partir da planilha? A partir da conta digital? A partir do que fulano da internet ensinou? A partir do vídeo? Não, ele vai aprender a partir do avião. Mas que você ele vai acha fazer. legal com 7 anos de idade, 8, chegar pro meu filho e falar assim, filhão, vou falar, papai ganha isso, Então, revelar muita coisa, você não acha meio... esse é- eu Porque eu tenho meu filho falar na escola, Não, papai, ó, nessa idade sai não. 7h30 da noite, começa a falar os Não, horários que eu saio, nessa me idade sequestram. não. Só na adolescência, e mesmo assim com muito cuidado, porque como que a gente vai discutir orçamento familiar com a família, com uma criança? Você não precisa dizer quanto você ganha, porque a criança não tem filtro, ela vai sair falando. Exato. E assim, mas tem Não, um eu falo, outro, desculpa, mas tem um desculpa, outro lado eu faço questão também. de falar isso, porque às vezes o cara tá vendo assim, então hoje eu vou ensinar meu filho quanto é que o papai Vou ganha. mostrar o Não, contra-cheque. Contra-cheque, Não. o moleque Aqui, vai ó. lá, Você pode mostrar, 4,5, fudeu. você pode mostrar quanto custa uma passagem de avião, mas aí a Código gente- de segurança do cartão, o moleque falando. não, a gente tem que ter os devidos É. cuidados, porque afinal, dinheiro é dinheiro e é um tema Sim, delicado. é um bem... Só que ao mesmo tempo, tem pais que... a gente tem mentoria para filhos adolescentes e aí a gente recomenda que comece a inserir as crianças no orçamento, saber quanto custa uma viagem, um passeio. E tem pais que têm muita resistência de falar, mas meu filho vai descobrir quanto a gente ganha. Mas ele não precisa saber exatamente quanto você ganha, você pegar. Seu filho não é o leão, a Receita Federal, você não precisa prestar contas Não pro seu sei, filho. viu? Você não conhece meu filho. Você não conhece meu filho. Não sei o que tá rolando. Mas assim, inserindo aos poucos. Ele deu o exemplo aqui da conta de luz. Pra gente fazer essa viagem, a gente mostra a conta de luz pra criança, qual o problema? Olha a gente aqui, ó. paga R$400 na conta de luz. Se a gente conseguir reduzir isso pra 350... Essa viagem, a gente consegue jantar não sei aonde. Exatamente. Vamos desligar a porra da luz, moleque do E cara. aí, pronto, você fala, qual que é a sua... Aí, se a criança é muito pequenininha, você é o fiscal de luz. Aí, faz um crachá de fiscal pra criança pequena. Legal, hein, e mano? a criança sai apagando a luz. Quem apagou a luz? Não apagou a luz hoje? Vamos fazer o passeio lá na praia? Não, vai fazer o passeio na praia, você não apaga. E assim, com esse pequenininho. Com o maior, da sua mesada, você vai ajudar, sei lá, você tem um filho na pré-adolescência ou já adolescente. O meu afilhado ele fez 13 agora. E ele tava igual o seu filho com o avião, ele tava com pesca. Porra. Seu Alaor? Seu Alaor. 80 anos Pesca, essa criança. Que eu venho da roça, né? Bom, mas Porra, enfim. mas moleque, vamos lá. Peguei uma tainha. E é caríssimo as coisas, assim. Então, exatamente. Aí, quando ele começou com isso, a mãe dele comentou com a gente e falou assim, ele tava toda cheia de dedos, porque a gente tem vergonha de falar de dinheiro, né? É tabu. Mesmo, né? A gente se vangloria. Tô ferrado, tô falido, tô no Serasa, a gente conta pra todo mundo, no bar, acha engraçado. Quando você tá bem, você quer esconder, porque aqui no Brasil é errado você prosperar, Não, você errado. fala pra mim, adorei sua blusa, você vai falar R$5,90. Você vai falar mal da blusa. Se for de Sempre grife, isso. você vai ficar quieto, você não vai falar. Então, assim, aí ela veio cheia de dedos, assim. O Hugo tá querendo comprar uma vara e é caro, molinete. É isso. Não sei o que lá. E aí eu tava pensando no aniversário. Na verdade, o que ela queria? Que todo mundo da família desse o dinheiro pra ele Vamos lá, comprar. a Isso. vaquinha do E molinete. Só que deu uma volta toda pra falar. E aí ele usou parte do dinheiro que ele ganha, a família toda, e pra ele foi muito mais simbólico. E só que com uma criança de 5 anos, você não vai substituir os presentes da festa por dinheiro, porque pra ela não vai fazer sentido. Pra ele que já sabia quanto custava e quanto ele teria, nossa, em vez de eu ficar 1 ano aqui com a minha mesada, a família pode contribuir. Então tudo isso pra dizer que a introdução à criança no orçamento familiar vai crescendo conforme a criança cresce e a gente, como pai e mãe, a gente observa o comportamento da criança e vai percebendo até que ponto ela tem maturidade para lidar com aquela informação, entendeu? Então, a criança tá lá, foi para a faculdade,
Você acha que uma criança que vai fazer uma faculdade, um adolescente vai fazer uma faculdade de medicina, sei lá quanto custa, ela vai achar que o pai e a mãe dela é pobre e ganha pouco? Sabe? Então, assim, eles entendem, eles têm noção. Acho que é aquela coisa, né? Você tendo noção do seu dinheiro, você respeita mais ele. Respeita mais. Quase como mais. filho, você tem que entender quanto custa isso, quantas horas de trabalho para chegar nisso. Exatamente. Você deu um exemplo para mim agora, que eu achei um exemplo que eu falei, cara, eu vou aplicar em casa. Que é esse exemplo da coisa da conta de luz, que você falou também, né, Eduardo? Sim. Que é uma coisa do tipo assim, cara, é uma atitude... Por exemplo, meu filho não tem noção que a luz se paga e que a água se paga. Eu acho que, até dando dica aí para quem tá assistindo, é um belo momento para você ajudar eles a te economizar dinheiro. Com certeza. Né? Então não precisa ser baseado em vamos pegar um dinheiro e triplicar esse dinheiro com Bitcoin e ensinar pro moleque. Mas talvez é uma coisa mais básica do tipo assim, toda vez que você demora 3 horas no banho, porra, atrapalha muita gente conseguir comprar teu chocolate. Exatamente. Conversão chama isso. E você pode fazer com criança muito pequena. A criança te pediu pra comprar um negócio absurdo lá que custa 500. Aí você pega alguma coisa que ela gosta muito. Eu gosto muito de tal chocolatinho. E a criança é pequena. Você sabia que pra poder comprar isso, a gente vai ter que deixar de comprar, sei lá, 50 chocolates desse que você gosta? A criança fala, nossa, mas isso aqui equivale a 50. Aí a criança vai tendo a dimensão daquilo, a gente vai traduzindo para ela. A gente faz uma coisa, geralmente, não sei se é o Brasil ou o mundo, que é baseado na meritocracia. Geralmente o dinheiro, quer dizer, o presente, ele tá na troca de comportamento. Né? Que é aquela coisa assim, se você comer, você vai ganhar o presente. Se você obedecer o seu pai, você vai ganhar o presente. Talvez seja ideal para esse momento que a gente está vivendo converter através de valores do tipo, né? Em vez de só ser merecimento o presente, cara, você é capaz de gerar o seu dinheiro. Exatamente. Mal, lá em casa isso a gente legal. fez assim uma vez, né? Trazendo bem para esse ponto, né? Normalmente o pessoal fala assim, se não se comportar não vai ganhar presente de Natal. Aí lá em casa eu fiz assim, se não diminuir a conta de energia, vocês não ajudarem, não vai ter presente de Natal. Maravilhoso. Aí veio os três aí tem assim... relação de causa e consequência. Exato. E pra educação... Por quê? Se não sabe o que acontece, você cai na barganha. Se você dá dinheiro pro seu filho pra ele arrumar a cama, ele não tem que arrumar a cama porque ele vai ganhar dinheiro. Porque ele tem que arrumar a cama porque ele vai dormir na cama. Ele não tem que ganhar dinheiro porque ele fez a lição de casa. Ele tem que fazer a responsabilidade dele. Só tem que ficar esperto, porque eles argumentam. Eles argumentam. Os meus vêm falar, você não conhece Papai Noel. Você sabe que eu não conheço? Então, assim... Eles argumentam. E aí, por exemplo, a economia na conta de luz tem relação direta com a ausência de dinheiro para comprar um presente. E aí, tudo bem. As barganhas que a gente faz, tentando... É muito mais fácil você falar pro seu filho, condiciona a mesada, né, aos bons comportamentos, e aí, se ele se comporta bem, ele ganha, se ele não se comporta, você tira, e aí a criança não entende. Mas não é justo a criança ganhar dinheiro de graça. Mas então, não faça. Aí tem gente que é realmente muito resistente a isso. Acha que a criança tem que merecer. Eu não tenho esse pensamento. Mas a gente precisa respeitar também tem questões culturais, mas enfim, não remunere seu filho por aquilo que é obrigação dele fazer, higiene pessoal, estudar. E aí você pode remunerar por coisas que você pagaria para outra pessoa. Até porque se o filho é malandro, ele vai começar a falar assim, cara, só vou começar a tomar banho quando ganhar dinheiro. Exatamente, aí você tá criando um porco. Um porco. Mas porco capitalista. Um porco capitalista, exatamente. E aí, tipo, em que essa relação vai ser baseada com a criança? Imagina quando chegar na adolescência. Você tá comprando o comportamento do seu filho. Que motivação interna ele vai ter pra fazer o que é certo? Me pague pra mim não sair de casa. Me pague pra me voltar no horário. Exatamente. Vira isso. Vira isso. Cara, legal isso daí. Eu queria agradecer a professora do Gabriel, que ela usou uma outra técnica, que ela falou, que foi muito boa. Que ela falou sobre o mundo vai acabar se a água acabar. Boa. Exatamente. Meu filho, isso é perfeito. Meu filho foi lá e não usa mais aguinha. Tá. Não, ele virou porco. Não usar, né? Só usa com consciência. Como que a gente pode tornar esse assunto mais compreensível para quem não tem acesso a esse tipo de educação? Assim? Como que vocês... Sei lá. Me seguir nas redes sociais. Legal, é uma boa ideia. Poderoso Cofrinho. Porque
Consumir conteúdo. Quando eu falo, é lógico que eu falei isso de uma maneira, né, fazendo... Sim. Mas assim, consumir conteúdo sobre isso, comprar literatura sobre isso pro seu filho e trazer o assunto pro cotidiano. Porque esse Ler. assunto aqui, quem tá vendo são os pais, né? As crianças Sim. estão São vendo. os pais que estão vendo. Então, talvez, obviamente, se você chegou até esse vídeo e você tá gostando desse vídeo até essa parte aqui, já indico pra você passar esse vídeo pra alguém que acabou de ter filho. Exatamente. Porque isso vai ajudar muito pra pessoa. Minha cabeça tá abrindo aqui, de verdade. Porque eu acho que eu faço o correto pelo que você tá me falando, mas eu posso melhorar. Né? Porque Você meu pode, filho tá crescendo. você pode fazer com intencionalidade. Você faz o correto porque você tem uma educação financeira ok, entendeu? Tem. Então, bem ou mal, a criança vai aprendendo. Mas você pode, tendo tudo na vida que a gente toma consciência, a gente tem outro tipo de postura Claro, diante daquele abre a assunto. cabeça, né? Você pode fazer com intenção. E tendo a intenção... Gente, são tantas possibilidades. Tem tanta ferramenta de educação financeira. Tudo, absolutamente, em todos os contextos, em todos os diálogos que você tiver com a sua criança, se o assunto chegar, você pode introduzir de maneira leve, compatível com o desenvolvimento dela, no dia a dia, de maneira divertida e com, mais importante, naturalidade. Porque é o tabu sobre dinheiro, é o não falar sobre Sim, dinheiro. você pode ser lúdico também numa Exatamente. coisa que é insuportável, que é financeiro. E quando a gente não fala sobre o assunto, joga pra debaixo do tapete, a tendência é que a gente não lide com ele. E a partir do momento que você não lida com o assunto, você faz o quê? Faz errado. Faz errado, E o pior, né? Quando cresce, se torna o seu dependente financeiro. Ou seja, Exatamente. vai estar seu filho com 30 anos dependendo de você pra fazer coisas Exatamente. simples, como ir ao cinema ou pagar uma conta de luz. Já Nossa, imaginou? perfeito. Aí eu te pergunto, assim, o Brasil me dá a impressão, pelo que eu vejo, a quantidade de, sei lá, empresas de financiamento, empresas de empréstimo, né? Vamos deixar assim, né? Que tem base e tal. Sim. Tigrinhos e por aí vai. Me dá a impressão que o Brasil ele tem uma educação financeira meio diferente do que deveria ser. No mundo é assim? Como é que funciona, assim, os pais de outros lugares, assim? Você está me passando, vocês dois estão me passando, assim, uma série de compreensões sobre o que a gente deve fazer e tal. O Brasil não sabe lidar com o dinheiro ou é uma coisa que, puta, cara, na Suécia também as crianças não aprendem sobre O dinheiro? Brasil não sabe Não, o lidar Brasil com não dinheiro. sabe. A gente tá em 73º, eu tenho medo de, como eu tô falando de cabeça, Relaxa. mas 73 ou 74 no ranking mundial de alfabetização financeira. A gente tá atrás de países com um dos menores IDH do mundo. A gente é analfabeto financeiro, o brasileiro. Por isso que A surgem pesquisa esses foi feita movimentos, pela né? Pra Standard gente... Impulse. Daí, qualquer coisa depois eu mando, a gente deixa na E descrição como do é vídeo. que é geralmente um padrão de comportamento financeiro de um brasileiro? De se endividar e de imediatismo. E a gente vem de uma cultura... Do agora, né? do agora, e tem raiz, assim, muitas vezes a gente fala que, por ser envergonhice, mas não é tanto. Se você parar para pensar, a gente tinha um cenário de inflação absurdo há pouco tempo atrás, sei lá, 40 anos atrás, e as pessoas tinham que correr para o mercado, porque senão o preço ia subir. Então, e a gente tem muita desigualdade, a gente é um país em desenvolvimento, então tem todas essas nuances. Mas, via de regra, o comportamento do brasileiro é de se endividar, e quando o brasileiro ascende, a tendência é que ele ascenda pelo consumo. Então, eu ganhei muito dinheiro, eu vou comprar um celular de 10 mil reais, eu vou ostentar, vou colocar roupa de marca, para mostrar para a sociedade. A gente é meio pavão, né? Para mostrar para a sociedade. A gente não ascende pela educação. Eu tô ganhando dinheiro, eu vou fazer um curso a mais, eu vou fazer viagem, eu vou enriquecer meu repertório, eu vou investir, no amanhã. A gente não pensa no amanhã, a gente pensa no agora. E isso assim, nossa, a alecrim dourada que tá falando. Não, a gente é cultural, é nosso, eu também sou um pouco assim, cada um de nós tem um pouquinho disso. Mas, de novo, volto ao que eu te falei sobre a consciência. A gente toma consciência desse padrão mais consumista, de, a pessoa começou a ganhar um dinheiro, ela não pensa em investir, a gente não tem cultura de investir. Até pouco tempo atrás, eu não tenho número para trazer aqui, mas, eram poucas pessoas na Bolsa, se comparado com outros países. Exatamente. Então, né? a gente não tem essa cultura, e tem a questão também da educação, né? Porque você pode ver, nos últimos anos aí, pipocou de gente ensinando sobre investimentos, e o brasileiro está investindo mais e está menos endividado, falando de... Não, por quê? Porque, ao mesmo tempo em que essas iniciativas ensinando a investir, precisam caminhar com a educação de base. Então, assim, a gente tem o nosso papel
E também com o desenvolvimento, enfim, é muito complexo, né? Política pública, é muita coisa. Mas o brasileiro, em linhas gerais, a partir do momento em que... Você pode ver, a pessoa tem lá o primeiro salário, ela parcela um celular. Mas o Maurício, tocou num ponto interessante ali, né? Quando você relaciona isso com crédito, é que, de fato, talvez a gente não tenha sido preparado para lidar com essa facilidade de acesso ao crédito que a gente tem. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito diferente dos outros, né? Porque o acesso ao crédito não caminhou paralelo à educação financeira, né? E essa questão é importante da gente levantar por conta do seguinte, né? O crédito em si, ele, por definição, ele não é bom ou ruim. É a forma como você utiliza que vai trazer valor agregado para a sua vida ou não. Então, tem pessoas que se utilizam de financiamento para comprar casa própria e realizar um sonho. E tem pessoas que utilizam do crédito para consumismo que vai levar ela para um problema, buraco, às vezes até de saúde. Porque tudo vai ser crédito, ele não consegue ter um planejamento. E no final, naquele mês vai ter que pagar uma parcela de algo que ele não percebeu. Isso, e ele começa com essa impulsividade que a gente falou tanto aqui, né? E a pessoa tendo acesso fácil ao crédito através do aplicativo, do cartão e por aí vai. Então aquilo lhe vira uma bola de neve. Você acha que esse é o maior problema você como um cara que entende educação financeira pra caramba, você acha que esse é o maior problema do brasileiro? Tipo, essa falta de noção de planejamento, assim? De planilhar as coisas e tal? Eu não digo nem planilhar, porque assim, quando a gente fala de educação financeira, a gente também não quer levar as pessoas a virarem reféns de planilhas ou de controles financeiros. Está muito mais relacionado mesmo com o comportamento. Então, assim, é legal a pessoa conseguir fazer um controle numa planilha, num caderninho, seja lá onde for, desde que ela utilize aquela informação de alguma forma. É que eu acho que... Só controlar e anotar também não vai adiantar. Sim, é que eu acho que o que atrapalhou o Brasil, sou eu com o meu achismo, tá? O nome do programa é esse. Eu acho que o problema do Brasil é que a pessoa ela não entende que, assim, cara, que quando você tá pagando R$1.000 nessa caneca e a parcela é de R$40, ela acha que ela tá pagando só R$40. Eu acho que a pessoa ela troca o valor final pelo valor de parcela. Pela parcela, exatamente. Eu vejo muita gente fazendo isso, assim. Sim. Isso foi o que eu aprendi com a minha mãe desde cedo. Você vai parcelar, mas você tem que lembrar do produto final, não do produto... Porque o cara fala assim, eu tenho R$40 por mês pra pagar essa caneca. Então, aí ela perde o emprego, ela não tem mais esses R$40 por mês. Exatamente. E ela ainda tem mais 15 parcelas pra pagar. Em algum momento ela vai ter que pagar tudo, né? E aí é onde ela se ferra. Seria mais ou menos isso. Então, assim, a gente teve em algum momento da nossa história esse excesso de disponibilidade de crédito, e as pessoas não estavam preparadas para lidar com isso. E aí você vem com toda essa modernidade de você conseguir o crédito pelo aplicativo do celular, sem precisar ir numa agência bancária. Então isso aí facilita para quem, por exemplo, para quem tem uma boa educação financeira é ótimo, porque se utiliza em momentos até de dificuldade, você consegue ter um acesso rápido ao crédito, mas ao mesmo tempo, para quem não tem esse controle, por isso que eu estou dizendo que é muito mais comportamental. Para quem não tem esse controle, toda hora ela tá lá acessando o crédito dela, seja através do cartão, seja através do aplicativo. Cara, eu tô com uma ideia aqui que eu acho que eu queria bater com vocês, assim. É óbvio que existem várias modalidades financeiras. Você falou a primeira aqui, que é investimento, né? Que é aquela, como é que você ensina de forma lúdica uma criança a investir? É aquela coisa que você falou, se você começar a guardar dinheiro, né, para comprar lá na frente, né? Você vai botando no cofrinho, em vez de você gastar tudo, segura 10%. Como é que é 10%? De R$10, R$1 você sempre guarda, e aí você vai guardando dinheiro e vai aumentando o seu montante. Mas isso seria mais um conceito de poupança, não necessariamente de investimento. Não é investimento, desculpa, é de poupança. Isso. Tá, matamos de forma lúdica. Tem a outra que a gente falou aqui, que foi muito legal, que é a coisa do... se eu diminuir o meu gasto, ou seja, se a minha luz ficar mais barata, eu consigo comprar chocolates. Então você está fazendo, né, trocas mais inteligentes e tal. Como é que a gente consegue fazer crédito, ensinar crédito de forma lúdica para uma criança? Tem um jeito? Ou Maus, daqui a partir dos 12 anos, daqui já é nível avançado. Como é que vocês veem isso? Tem possibilidade de se fazer. A própria questão, por exemplo, de você dar uma semanada e o dinheiro acabar, você pode, de repente, tentar trazer de forma lúdica. Ok, eu vou te emprestar, mas isso vai te custar mais caro. Ou seja, você vai ter que me pagar os juros daquilo ali. Dependendo da idade, é uma possibilidade. Te dou R$10 toda semana. Você gastou seus R$10, eu vou te antecipar R$2 agora, mas no próxima semana eu não vou te dar mais 8 que eu tô te devendo, né? 6. Pode ser uma possibilidade. Você ensina como que o crédito funciona. Que crueldade. Sem agiotagem. Eu acho.
É isso que eu quero saber agora, uma pedagoga falou sobre. Então, tem um case bem famoso de um pai que fez isso com a filha, só que a filha tinha 6 anos. Então, assim, você não vai ensinar nada. E era pra uma Suzane criança. Richthofen e a gente... Não, por favor. Isso que aconteceu, tudo que aconteceu. Não, mas assim, para a criança, para ela poder aprender sobre crédito, até quando a gente vai estruturar a metodologia em escola, essa temática só entra no Fundamental 2. Ótimo. Ou seja, Fundamental 2 e Maturidade, mais né? para o ensino médio. É. Então, assim, a criança precisa ter ali... Tem que estar na pré-adolescência, pelo menos, para entender esse conceito de juros. Por isso que aquela coisa que eu falei do Pablo Marçal no começo, brincando, tipo, não faz sentido se a criança tem 5 anos. Não faz é só sentido. crueldade. Não É. faz. E não tem a ver, assim, porque a gente tende a achar que a criança precisa sentir na pele para aprender. Gente, eu prefiro... Meu pai sempre diz que tem 3 tipos de pessoas. A pessoa que erra e nunca aprende. A pessoa que erra e aprende. E a pessoa que vê os outros errando e aprende sem precisar errar. É o melhor. Eu quero que minha filha seja esse terceiro tipo de pessoa. A gente não precisa castigar os nossos filhos, a gente não precisa Porque que a os gente nossos errou. filhos... porque a gente passa. A gente pode explicar, aí a partir dos 12 anos, você vai falar de crédito, para que você vai ensinar juros, ela já aprendeu a fazer esse tipo de conta, ela está sendo inserida ali de acordo com a grade curricular, ela vai entender um pouco melhor o que é um juros. Senão não faz sentido antes. Mas, eu não posso falar, então pode. Sabe um jeito fácil? Minha filha tem lá o dinheiro dela que está investido. Na conta. Na conta. Todo mês ela olha e Cresceu. cresceu. Por que cresceu? Porque o banco usa o dinheiro, todo o dinheiro vai para o banco, não vai? Não é lá no meu livro para as crianças pequenas, a gente fala que o dinheiro mora no banco, é tipo um cofrinho diferente. Nele cabe o dinheiro de toda a gente. Então tá tudo lá, tá lá no banco. O dinheiro, alguém precisa de dinheiro para financiar uma casa, alguém precisa... E você está ensinando para sua criança pequena intermediação financeira. Aí o banco, o que o banco faz? Empresta dinheiro para a pessoa, mas para o banco emprestar, o banco cobra. O banco cobra uma coisa chamada taxa de juros. E como que o banco empresta esse dinheiro? É o dinheiro do banco? Não, o banco pega o seu. Mas a mesma coisa da passagem do avião por R$1. Se o banco te pagar, você está lá investindo, seu dinheiro está crescendo. Se o banco te pagar 1 e na hora de emprestar ele cobrar 50 centavos do coleguinha, o que vai acontecer com o banco? Ele tem que cobrar mais do coleguinha. E a criança, o seu filho de 7 anos vai entender isso, se você explicar. Eu não entendi, mas eu... Brincadeira, entendi. Então, assim, você pode ensinar de uma maneira lúdica, mas aí o crédito em si, o conceito de dívida, o conceito de taxa de juros, o conceito de que, você vai financiar um carro que custa 50 e no final você vai pagar 150, é ainda muito abstrato para uma criança pequena. E aí você vai ter que ir adaptando o seu discurso, mas a criança não vai ter uma curiosidade. Mas é legal desse isso como você falou, né? Acho que a primeira coisa que você tem que explicar para tua criança é, quando você tá colocando o dinheiro no banco, não é que ele tá ali no banco, esse dinheiro ele tá sendo usado por outras O dinheiro pessoas. circula, é um Exatamente. dos conceitos que a gente ensina. Isso é legal. E o dinheiro circula de que forma? E aí eu trago isso lá na história. Você trabalhou aqui no Achismos e você ganhou X dinheiros, você ganhou R$10. Aí os R$10, você deu R$5 para o seu filho comprar um sorvete no parque. Esses R$5 foi pro o tiozinho que vende o sorvete. O tiozinho que vende o sorvete vendeu vários sorvetes. Esse dinheiro do sorvete do tiozinho, ele precisou comprar morango. Aí, quem ganhou esse dinheiro do morango? A moça da quitanda. A moça da quitanda comprou o morango da mulher que planta o morango. O que aconteceu com os seus R$5? O dinheiro circulou. E é por isso, o dinheiro precisa estar em movimento. A gente precisa separar uma parte do que... Aí a gente tem essa mania de guardar. A mentalidade nossa não gaste tudo. Ou seja, a gente subverte a lógica da inteligência financeira. Você vai ensinar primeiro o seu filho a se pagar. A gente não faz isso até hoje. Primeiro, receber o dinheiro da mesada, primeiro, separa o que é investimento. Você não vai mexer nesse dinheiro. E se a gente, como adulto, se a gente tivesse aprendido isso, 10% do que você ganha, você não mexe. Aí eu ganho R$1.000. Você não ganha 1.000, você ganha 900. Eu fiz isso. E aí você tá vendo? A minha vida, o que eu fiz
Você Virar mão de entendeu? vaca foi isso. Então, Eu sei, juro esse é por o Deus. caminho pra ser mão de vaca. Juro por Deus. Mas Não, assim, mas aí os 900, aí você entende que é um equilíbrio. No seu caso, eu acho que você não gastava nem os 900, gastava? Não, eu sempre economizei 30% do que eu ganhei. Entendeu? Na Então, minha vida assim, inteira. não precisava de tanto. Mas, assim, pra criança, a gente trazendo. Eu era mendigo também. Eu era mendigo. Eu vi umas Mas era, fotos. mano, posso Eu vi falar, umas passei. fotos. Eu ganhava R$500 de salário, imagina quanto que ficava E de pra onde mim. você acha que veio trabalhando isso, onde, Maurício? papai? Hã? Tava trabalhando onde? Estágio, velho. Ah, Estágio. R$500 a gente tinha que puxado. pagar o aluguel. Fala aí. E de onde você acha que veio isso, de você não querer gastar? Da minha mãe ser professora fudida que não ganhava muito dinheiro. Você tá vendo? Mas é verdade, minha mãe. E você vê como que a raiz emocional desempregado dos e mãe nossos professora, velho. Exatamente. Porra! É, Foi Exatamente, ali, eu olhei e caso, falei, né? cara, se eu não guardar dinheiro, eu tô fudido. Eu tenho que ir para outro caminho, Então, né? desde o meu primeiro salário, mesada eu não guardava. Mesada eu pegava, consumia e tal. Mas quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, eu falava assim, 30% eu tenho que guardar. Aí deu valor, É né, o valor, papai? exatamente. Quando não era do seu suor, você torrava tudo, né? É, lógico. Mas quando era do seu suor, você começou a guardar, Faz né, o L malandro? agora. Nada a ver, né? Nada a ver usar isso pra tudo. Faz arminha agora também. isso. Tudo é isso agora. Não, mas eu guardava, sempre guardei muito assim. Então, por exemplo, eu ganhava, sei lá, R$500 por mês. Quando eu era estagiário, eu pegava 30% e guardava. Mas, Maurício, 30% é muito. Sim, mas eu dividia apartamento com outras pessoas pra morar. Então, eu poderia morar sozinho com R$500? Talvez eu poderia na época morar. Mas eu falava, cara, se eu guardar e morar com... Se eu morar com outro cara, eu consigo guardar o dinheiro. Então, eu fui fazendo concessões. Por isso que se eu me fuder, der uma merda na minha vida, que não... Cadê madeiras? Batam madeiras por aí. Não tem, Batam não tem, madeiras não. por aí. Peraí, aqui, Mas ó, se der uma ó. merda... Foi. E o Brasil virou uma Venezuela, essas maluquices que todo mundo imagina. Eu fico tranquilo porque eu já aprendi a lidar com a escassez. Cê- tipo, E você tem a sua reserva de independência. independente disso, pegaram o meu dinheiro e queimaram. Eu Ah. sei lidar com... Entendi, Com a situação. entendi. Entendeu? Eu Porque te entendi errado. porque eu, tipo, aprendi a crescer num lugar que, cara, talvez eu possa comer o mais simples mesmo, talvez eu possa beber o mais simples e morar no mais simples. Então, E é muito mais fácil ensinar Exato. um pão duro a gastar Exato. do que você ensinar uma pessoa consumista a... É muito difícil você... Eu sempre falo isso, cara. É muito mais fácil você ser novo rico do que ser novo pobre. O novo pobre, ele é muito deprimido. O novo rico, ele olha e fala, pô, eu posso ter... Ele é deslumbrado. Ele é deslumbrado. Que legal, eu posso ter um chapéu. Agora eu ele tenho, compra. né? Agora eu O consigo. novo pobre é maluco. Eu perdi tudo, E tô agora? com ódio das pessoas, entendeu? É. Uma pergunta que eu ia te fazer, você que, pô, você falou da conta lá do Cicobi, que a galera... Existe já, tipo, chance de... Já tá acontecendo, tipo, criança que começou a aprender a educação financeira, ensinar para pai? Sim, com certeza. Olha. A gente já tem exemplos lá nos programas do Cicobi, inclusive, né? Bom, para quem não conhece, né? Hoje o Cicobi, ele tem um ecossistema de educação financeira com diversos produtos. Você, inclusive, já participou de alguns, né? Sim. Como podcast, enfim. E dentro a gente tem um programa específico de educação financeira para crianças, que é o programa Financinhas, né? Que tem ali duas frentes de atuação. Que foi o que você me trouxe aqui. É, exatamente. Uma é a coleção de livros, né? Que tem livros, tem animações, enfim, que traz exatamente essas historinhas, né? Que envolve planejamento, né? Consumo consciente para a realidade dessas crianças, né? Então as histórias têm ali justamente essa questão mais lúdica de trazer mais para a realidade para que não fique como a gente estava conversando. Ah, toma aqui a planilha e preenche. Não é Maluco, assim eu sou que muito funciona. fã do Cicobi. Assim, Então, assim- beleza, tá no canal. Mas eu sou fã, antes mesmo de estar no canal, tanto que eu já fiz alguns trabalhos com eles anteriormente, porque eu acho que tem uma preocupação que às vezes eu acho que o Brasil não tem. Uhum. Que o Brasil não tem, eu falo isso com carinho pro Cicobi mesmo, porque assim, às vezes eu vejo assim, a gente tem um grande problema de educação financeira, que a gente tá falando, o cara sai gastando e tal, e pro banco isso é às vezes bom, né? Porque quanto mais dívida o cara tem, mais ele vai pegar empréstimo e tal. É. E o Cicobi, ele tá falando, cara, eu não quero que você entre nesse lugar, porque eu acho que vai ser mais gerador de prosperidade, digamos o termo. Exatamente. Então vai ser, se todo mundo tiver uma educação financeira, o Brasil cresce muito mais. E nós somos uma cooperativa, uma sociedade de pessoas, né? Exato. Ou seja, se a pessoa vai lá e pega um dinheiro emprestado e não consegue pagar, é ruim para todo mundo, É ruim pra porque todo é uma mundo. cooperativa, então assim... Exatamente. Então talvez- a gente tem que começar Ah, isso, e a faz gente tem sentido, começado isso desde cedo. Um dos princípios do cooperativismo é exatamente educação, formação e informação. Então a gente quer levar essa educação para todo mundo, para que a gente tenha as pessoas mais conscientes nesse sentido, né? E aí dentro do programa Financinhas, a gente tem um outro programa, né, uma vertente ali do programa, que é específica para a gente ajudar os professores a levar essas atividades de educação financeira para a sala de aula, né? Como a gente já citou antes ali, dentro da Base Nacional Comum Curricular, que hoje orienta, que como se uma fale- aula, como uma... na verdade, não como uma aula, porque hoje a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela não traz isso como uma disciplina, mas ela Deveria. orienta que seja... Exatamente. Mas ela Tira orienta a que seja química, falado de forma Não, química, transversal. Pra quê? Tira a química, mano. Nem, Tira a tira química, ensina a fazer ensina poupança. investimento. Pelo Pois amor de é. Deus.
E aí, dentro do nosso programa, a gente capacita os professores para que eles consigam falar de educação financeira dentro da sala de aula. Porque, poxa, né? Falar lá, beleza, agora vai estar na BNCC, mas será que o professor teve instrução para falar desse assunto para as crianças? E o professor que vive no consignado, vive todo endividado, porque o salário é baixo. Dependendo do professor, o moleque sai gastando mais. Você falou que sua mãe era professora, então você sabe bem como é que funciona. Mas minha mãe, ela foi o contrário, né? porque a maioria dos professores, eu acho que talvez tem uma cabeça de brasileiro, né? Sim. E não é o fato dele ser professor, ele é brasileiro, vai acabar gastando mais do que tem. Minha mãe era só meio que preocupada mesmo, porque ela era mãe solo. Pois é. Então ela falou, pô, se esse moleque gastar com os dentes que ele tá nascendo, vai começar a comer muita carne e vai atrapalhar aqui o rendimento. E a gente já tem relatos, por exemplo, de crianças que participaram do programa e que, por exemplo, colocou lá, desenha aí qual que é o seu sonho. E a criança desenhou que o sonho era juntar dinheiro para comprar um sofá para a sala de casa. Que legal. Pois é. E o pai não tinha nenhuma noção financeira, e o moleque aí começa. tinha. E a gente tenta também dar esse suporte, por exemplo, junto com o material do Financinhas nas Escolas, a gente disponibiliza cartilha que é para a comunidade escolar. Então, tem um material lá ensinando como economizar, né, dicas de educação financeira. E a criança se interessa por isso? Ah, hoje em dia se interessa. Jura? Se interessa porque tem muita gente falando Por causa da sobre o Virgínia, assunto, né? Os caras querem ser a Virgínia. sei se é a Virgínia, Eu quero ter o avião da Virgínia. Enfim. Pá. Tá, mas assim, uma dúvida que eu tenho, que você falou assim, tá, para eu colocar o meu filho numa conta Sicoob da vida, teoricamente eu tenho uma noção financeira para isso. Ou tem pai colocando, falando, cara, eu quero botar meu filho para ele aprender, para ele me ensinar. Talvez tenha. Talvez tenha pai com essa estratégia também, né? Jura? De repente tem essa legal. possibilidade, né? Porque, querendo ou não, o filho acaba tendo um entendimento melhor, né? Ainda mais hoje em dia que os conteúdos estão vindo muito pela internet, por rede social, os filhos muitas vezes dão aula para os pais de educação financeira, né? A gente conhece casos desse sentido, né? Que às vezes mudou a vida da família através do filho. A gente tem um programa de educação financeira para jovens, que é o Se Liga Finanças, que a gente tem relatos nesse sentido. Poxa, meus pais nunca fizeram uma viagem e através do que eu tive de conhecimento lá no Se Liga Finanças, eu consegui planejar uma viagem em família e meus pais conseguiram conhecer a praia, por exemplo. A gente tem relatos nesse sentido. O Brasil é gigante. Educação financeira é um ecossistema. Não tem como se... A criança, na escola, ela aprendeu, ela vai levar para casa. Ela leva, exatamente. Ela vai levar para casa. E é uma forma indireta também E da eu gente também trabalhar com atuo o público bastante adulto, né? em escolas, tenho meus livros didáticos, tudo. A criança pequena. O que a gente recebe muito relato no Instagram, enfim, nos cursos, lá na própria plataforma, onde tem os cursos para os pais, das mães relatarem que a criança pequena, ela quis comprar uma blusinha e a criança falou, mãe, mas isso não estava planejado. Mãe, a criança que aprendeu a educação financeira... Um fiscal em casa, velho. Um fiscal em casa. Um fiscal em Uma casa. seguradinha na tua onda. E quem ensinou Baixa a bola, mãe. foi a escola e às vezes os próprios pais ensinam e não praticam. E a criança é terrível para apontar as nossas, como fala? As nossas controvérsias, falhas. as nossas com falhas. certeza. Eles são muito sagazes. Né? O meu filho direto fala, papai tem que escovar o dente. Eu fico puto quando ele fala isso pra mim. Pô, mano, Papai tem que economizar dinheiro. Porque às vezes eu vou dormir assim, sabe quando você vai dormir meio? Eu não vou escovar, cansado, vou deitar ali. Ela, papai, eu vi que você não escovou o dente. Eu falei, filho da puta. Fico com uma raiva, velho, mas escova, mano. Tem que escovar, né? Senão meu filho não ia escovar. Exato, tem que ser o exemplo, Tem que ser amigo. exemplo agora. Tem que Maurício, Diga. cara, Coleção Financinhas, ano passado a gente chegou a 1 milhão de crianças participando de atividades com a Coleção Financinhas. Então você imagina, é mediação de leitura, é contação Pô, se de pelo menos história, metade, é teatrinho. 20% delas. 1% que seja. 1%, é. Imagina, essas crianças levando esse tipo de conhecimento para os pais em casa. Pô, é sensacional, velho. Sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir, primeiramente vou agradecer, porque esse papo, de verdade, ele é um papo muito importante. Obrigada. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir 3 coisas pra vocês, é muita coisa. Primeiro, vocês vão dançar. Não, você vai fazer o seguinte, você vai entrar na descrição do vídeo e pegar o contato de ambos que está aqui, né? O contato não, né? É com o telefone, ficar ligando é sacanagem. Mas assim, você vai entrar no Instagram, porque você coloca conteúdos... No Instagram e no YouTube. Agora a gente não movimentava muito o YouTube, agora estamos no YouTube. Então, primeira coisa que eu quero que você passe esse vídeo para pessoas que estão com filhos nessa primeira infância, né, que você me falou ali. A primeira infância a partir de 4 anos, talvez? Primeira infância desde que a criança nasce. Não sei, mas assim, mas... A partir dos 2, 3 anos 2, já 3 dá anos. com estratégia lúdica, tá? Porque 2 anos a mãe tá muito cansada, não entendeu ainda o que vai acontecer. Passa e fala assim, ó, agora chegou um momento até, às vezes, até do pai que a mãe tava enchendo o saco, cansada pra caramba, dá pro pai ensinar e a importância, olha, dá uma olhada no vídeo inteiro, é 1 hora, mas vale a pena, manda isso para as pessoas, é a primeira coisa que eu pedi pra você fazer. A segunda coisa que eu pedi pra você fazer é segui-los, porque eu acho que isso, pô, a gente segue tanta bosta, vocês me seguem,
Entendeu? Segue galera que tá falando de educação financeira. Acho que o Brasil precisa aprender muito sobre isso. Eu sou um cara privilegiado não por conta de grana do passado, mas porque eu aprendi a guardar dinheiro. E hoje eu consigo, ir pra Disney. Putz, gostoso, né? Uma delícia. Não em julho, que é uma bosta, mas eu consigo Eu ir. vi seu vídeo daí. Insuportável. Não vão. Não vão. Alta temporada é uma Não merda. vale a pena. Meu E a calor. terceira dica que eu dou é não vão pra Disney. Era isso que eu ia falar. Era isso já. Era isso, Julho no não radar. vale a pena, dólar não tá valendo e você vai pegar uma fila de 2 horas e meia. Não, mas de verdade, eu achei muito interessante porque é um papo, cara. E eu acho que esse tipo de papo de vocês é igual papo de ecologia. Sabe aquele papo que você fala assim, puta, eu vou ter que ouvir isso, mas eu preciso ouvir porque você precisa tomar porrada. Exato. Todo mundo que vem e fala de ecologia, você fala, eu sei, vai acabar o mundo, mas eu não quero me importar com isso agora. Mas, cara, daqui a pouco acaba o mundo e você não se importou em nenhum momento. Então cara, meu filho já está com 7 anos de idade, ele vai fazer 8 em dezembro. Caramba. Porra, ele precisa começar a aprender sobre isso para eu não ser um problema no futuro. Até porque, se você acha que ele tá aprendendo, ele tá. Da forma errada. Que seja a gente, que a gente... Senão o mundo ensina, né? E aí você não sabe de que forma que o mundo vai ensinar pra ele. Eu vou falar de coração. Minha cabeça saiu aberta aqui pra... Assim que eu chegar em casa, eu vou começar a explicar pra ele o conceito de passagem, quanto é que custa. Eu vou fazer isso. Já é uma coisa que você já abriu na cabeça. A viagem em família é muito legal envolver a criança. Com certeza. É muito legal. E a minha filha é 1 ano mais velha que o seu filho. Então, tipo, as coisas que eu falo porque eu fiz e eu sei que ele vai gostar e que vai dar certo. Não, vou hoje mesmo já começar. Então, eu vou te mandar os meus livros também pra você usar com ele. Achei legal. Porque... Isso que eu ia falar, que como a gente trouxe os livros, né? Não dá pra distribuir pra todo mundo, mas a gente tem... não sabem ler. Ninguém quer ler. A maioria não sabe ler. Mas lá no... Matheus comeu um livro semana passada. Comeu? Comeu ali, não sabe? Ele acha que é de comer. Mas, pra quem tá assistindo a gente, tem o site do Instituto Cicobi, né? institutocicobi.org.br. A galera consegue fazer download dos livros, né? Em PDF. Tá aqui também na descrição, então, tá, gente? Pode colocar que, por exemplo, tem as animações, né? Tem animações com intérprete de Libras, de repente, para alguma criança que precisa. Então, assim, resumindo, o material tá lá à se tiver disposição. 5 pessoas que começarem a melhorar Sim. a educação financeira dos filhos, são 5 pessoas que no futuro não vão estar na merda porque seus filhos foram inconsequentes. A gente já tá valendo. Certo? E a culpa é sua, se seu filho for inconsequente. Tá certo? Terminei bem? Tem alguma dúvida aí? Em cima? Não, tô Temos alguma pergunta? Nada? Não, acho que deu pra saber. Você tomou uma porradinha aqui da... Não tô bem não. Eu tô da realidade. postando R$150 todo mês lá pra ela. Ele tá exemplar. Qual a idade da sua filha? Uma tem 5 e a outra tem 1. Não, mas você tá botando R$150 sem ela saber. Sem ela saber. Então, mas aí não é que o aprendizado, né? Não, mas o aprendizado vai vir agora. Em algum momento não, vai ter tem que que acontecer paralelamente. Papai vai tá colocando. Vai começar agora. Agora tem que falar, filho, sabe chocolate? É caro. Não pode. E gosta das coisas caras, hein? E posso falar? Aí você tem que fazer o seguinte, sabe por que eu não tô te dando esse chocolate? Culpa da Clariana. É verdade. Ela falou pra eu falar não pra você. Essa pessoa aqui falou que se eu te der esse chocolate, você não aprende aqui, ó. É isso. Aí você dá o e-mail dela e pode reclama lá com ela. Aí, o novo hate da tia Clary. Parabéns. Hate das crianças. Você é a nova Peppa Pig para as crianças. As crianças vão te odiar. Não, eu adoro o ioiô. Nossa, eu vim que aqui você pra quer. todo mundo me amar. Eu vou sair com esse hate. Isso aí. Hate infantil. Você tá tirando o ioiô da criança. Que triste. Eu ia te dar esse ioiô, filho, mas a Clariana, ó, falou a que cara dela aqui, ó, o não. e-mail dela, se você quiser falar com ela. Né? Gente, brincadeiras à parte, passa esse vídeo pro pessoal que precisa, né? Talvez você, mulher separada, homem separado, passar pro seu ex-parceiro, até porque ajuda também. Né? Olha, ajuda. Arnaldo, o que você tem que fazer? Essas porra. Briguem, mas briguem por um motivo bom. Valeu, gente. Obrigado, Cicobi, por esse episódio sensacional. Verdade. E conheçam mais sobre o Cicobi. Se você ainda não conhece, baixa o aplicativo, vá atrás. Eu fiz vários episódios aqui com o Cicobi que eu recomendo, tá bom? Tchau, tchau.